Eu me chamo Bruna e eu desenvolvi a pesquisa intitulada Identificação de compostos bioativos em folhas de vaccino mirtilos para desenvolvimento de alimento nutracêutico. Então, o termo nutracêutico, ele refere-se a alimentos, a componentes alimentares, que podem conter minerais, proteínas, antioxidantes, que são capazes de atuar de forma a contribuir com a saúde humana. Sabe-se hoje que a maioria das reações oxidativas que ocorrem no corpo, que são responsáveis pelo desenvolvimento de doenças, são causadas pela presença dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que possuem elétrons disponíveis para doar e realizar reações redox, e por isso eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento das células, e eles são produzidos normalmente pelo metabolismo das células. Porém, quando eles são produzidos em excesso, eles podem danificar as células, e por isso que acabam surgindo algumas doenças degenerativas ou processos relacionados ao envelhecimento de células. Então, nesse sentido, as espécies vegetais, elas produzem pelo seu metabolismo secundário alguns compostos bioativos que eles possuem propriedades redox, ou seja, eles conseguem neutralizar esses radicais livres, conseguindo assim retardar ou reduzir os efeitos fisiopatológicos causados por eles. Nesse contexto, as folhas de Vaccinium myrtillus, que é um mirtilo europeu, elas estão sendo estudadas recentemente, visto que o fruto do mirtilo já é conhecido por suas propriedades antioxidantes. Ele já é utilizado em alimentos funcionais. Desse modo, as folhas podem possuir uma composição semelhante aos frutos e apresentar também essas características, sendo que atualmente elas apresentam um desperdício enorme anual nas plantações, visto que é uma matéria-prima sem valor agregado que acaba indo para descarte. Então, o objetivo da pesquisa foi identificar propriedades antioxidantes e nutritivas no extrato aquoso de folhas de 3 cultivares de mirtilo, a fim de promover o aproveitamento de biomassa vegetal sem valor agregado e viabilizar a sua utilização para a produção de algum alimento nutracêutico, desenvolvimento de um alimento. Então, a metodologia empregada. Inicialmente, as folhas após secas, elas passaram por uma decocção, que foi ali que foi extraído os componentes para a água que estavam na folha. Em seguida, elas passaram pela evaporação, que foi realizada em um evaporador rotativo, acoplado a uma bomba a vácuo, para concentrar o extrato. Após filtração, esse extrato então foi seco em estufa a 50 graus Celsius durante 50 dias. E após isso, o extrato estava pronto, o extrato em pó estava pronto para ser utilizado nas análises. Então, com isso, foi realizada as análises de composição centesimal, realizadas por diversos métodos, de acordo com cada componente analisado. Por exemplo, foi realizada a extração isoxalate para quantificar os lipídios. Foi realizado o método microquejdal para quantificar as proteínas e o método gravimétrico para a umidade. Já os minerais, eles foram quantificados em espectrômetro de absorção atômica, e a toxicidade, em seguida, também foi realizada pelo método da toxicidade frente à artémia salina. Em relação à metodologia para a determinação dos compostos fenólicos, ela foi realizada de acordo com o método do Folin-Seal-Cauteux, no qual 300 microlitros do extrato diluído foram adicionados a 500 microlitros do reagente Foley. Após a agitação por 30 segundos, foi adicionado mais 2 ml de carbonato de sódio saturado e, em seguida, foi agitado novamente. Após, foi completado o volume, então, para 10 ml com água destilada e a mistura foi deixada em banho-maria, em cerca de 30 graus Celsius, por 2 horas. Após as 2 horas, foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 750 nanômetros. E para a quantificação das amostras, foi construída uma curva analítica utilizando ácido gálico. Em relação à metodologia para a atividade antioxidante, foi realizada por 3 métodos diferentes, sendo que cada um atua num princípio de funcionamento diferente. O DPPH, então, ele trabalha na captação de radicais livres pelo radical por meio da espectrofotometria. Já o BTS, ele vai verificar a eliminação dos radicais livres dos extratos pela descoloração catiônica do radical BTS.
E a capacidade antioxidante do radical de oxigênio, que é o ORAC, foi feita pelo monitoramento do decaimento da fluorescência, utilizando-se então como a fluoresceína como fonte fluorescente e o AAPH como agente gerador de radical peróxido. Então aqui a gente tem a metodologia para o antioxidante um pouco mais detalhada. Então, para o DPPH, foi realizada a mistura de 1 para 1 da solução DPPH com um extrato aquoso em diferentes concentrações, de modo a construir uma curva analítica. A mistura foi deixada em reação no escuro por 10 minutos e depois foi feita a leitura em 515 nanômetros da absorvância. Já para o ABTS, então o radical ABTS ele foi obtido pela solução ABTS previamente preparada, com o persulfato de potássio. Essa reação demorou 16 horas para ocorrer no escuro, e em seguida foi adicionada a amostra de extrato e feita a leitura da absorvância em 515 nanômetros. Já o método ORAC, então, foi realizada a mistura dos reagentes fluoresceína, AAPH e extrato nas proporções adequadas, e foi deixado reagir, então, a 37 graus e pH 7,4, que esse pH foi controlado utilizando o fosfato de potássio. E a leitura da absorvância, ela foi realizada a cada minuto, durante 2 horas, num leitor de microplacas, com máxima emissão de fluorescência em 528 nanômetros e de excitação em 485 nanômetros. Então, como resultados, em relação à composição centesimal, as 3 cultivares não diferiram muito entre si, sendo que a maior porcentagem de componente foi de carboidratos, o que já era esperado, seguido de cinzas, que as cinzas correspondem, então, aos minerais quantificados posteriormente. Os minerais, eles são essenciais para o metabolismo animal, visto que eles atuam no controle de vias metabólicas, da pressão osmótica e também no equilíbrio ácido-básico. Por isso são tão importantes assim como nutracêuticos mesmo para o corpo humano. Nesse sentido, as 3 cultivares apresentaram altas concentrações de cálcio, potássio, magnésio, manganês, nitrogênio e fósforo. O ferro, a concentração ficou em torno de 12 mg por 100 gramas, o zinco em torno de 5 mg por 100 gramas e o cobre em torno de 0,05. Esses valores estão condizentes com o que estão encontrados na literatura, e aqui vale destacar a UNIL, o teor de potássio para a UNIL, que ficou em torno de 1.700 mg por 100 gramas, que é um valor extremamente elevado. Além disso, os extratos eles não foram tóxicos para a artêmia salina, visto que a dose letal para 50% da população foi maior do que 1.000 microgramas por ml. Em relação aos antioxidantes, então, os polifenóis totais, foi a ONIL, foi a cultivar que apresentou o maior valor, que foi de 8,74 miligramas de ácido gálico por grama de extrato, que foi um valor condizente com o encontrado também na literatura. Já para o DPPH, essa CL50, ela representa a concentração capaz de capturar 50% do radical livre DPPH. Ou seja, quanto menor esse valor de CL50, maior é a atividade antioxidante da amostra. Nesse caso, a melhor concentração, então, foi com a UNIL também, em 34,08 microgramas por ml. Já para o ABTS, as 2 cultivares que se destacaram foi a MIST e a UNIL, com valores entre 208 e 236. E para o ensaio do ORAC, as 3 cultivares não apresentaram diferença significativa entre si, a nível de 95% de confiança, e ficaram em torno de 520 milimol de Trolox por grama de extrato. Os valores eles foram semelhantes aos encontrados por alguns autores, porém não é possível estabelecer uma comparação correta, uma comparação direta com outros estudos, visto que esse conteúdo de fenólicos ele depende de muitos fatores, como a espécie, a variedade da planta, as condições edafoclimáticas de cultivo, o método de extração, o método de secagem, o método de armazenamento, e tudo isso pode alterar a atividade antioxidante do alimento. Também foi elaborado esse gráfico de mapa de calor, que ele mostrou uma alta correlação
inversamente proporcional entre o conteúdo de fenólicos e o conteúdo de PPH, com o valor de menos 0,96, que é quase menos 1, que mostra realmente uma correlação muito alta. Isso significa, então, que quando o conteúdo de fenólicos aumenta, quanto maior o conteúdo de fenólicos, menor o DPPH, o que faz muito sentido, visto que o DPPH, o valor dele quanto menor, melhor vai ser a atividade. Então, concluindo, as propriedades nutracêuticas e antioxidantes das folhas de mirtilo, elas foram identificadas. Todas as variedades apresentaram atividade antioxidante e também conteúdo de compostos fenólicos. As cultivares apresentaram elevados teores de minerais, especialmente de potássio, de cálcio, magnésio, manganês e nitrogênio. A cultivar O'Neill, ela mostrou-se a mais promissora dentre as três analisadas, com alguns valores significativamente maiores. E, desse modo, as folhas de mirtilo, o extrato aquoso das folhas de mirtilo, ele se mostrou uma potencial matéria-prima para o desenvolvimento de um alimento nutracêutico. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e também à Universidade do Oeste de Santa Catarina.